gente vai começar num vídeo de um Semidas chamado O Iceberg de Magia e Ocultismo. Bora? Tu vai... Ô, Toninho, mas tu vai pra uma balada, tu vai pra um... Aí, pela primeira vez, Toninho, você tem meu respeito. Isso vai ficar no YouTube. O Toninho tem meu respeito pela primeira vez, porque ele não tá indo numa balada otaku. Nem aquela balada otaquinho safado. Ele tá indo pra uma balada Summer Electro Hits. Aí eu gostei. Aí brabo. Enfim. Vamos lá pro vídeo. Semideus, Iceberg de Magia e Ocultismo. Tá alto pra burro aqui, tá aí. Ei, pô, como é que vocês vão ouvir o vídeo se eu não deixar ligado aqui, pô? Meu amigo tá alto. Queria o ganho, tá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje estaremos cobrindo o iceberg da magia e do ocultismo. Nesse iceberg estaremos... Manuso, que bom que você tá aí. Hoje de meia-noite a gente vai jogar Dark Souls, tá? Que bom que eu avisei antes. descobrindo conceitos, sistemas e pessoas relacionadas a esses tópicos. Dando uma breve definição, ocultismo é um conjunto de práticas relacionadas ao conhecimento paranormal, Parece que o vão além do que Aluhand é entendemos como ciência, que Baixo. busca entender a verdade sobre os segredos da natureza. Mas tá Dentro do sozinho não, você tá ocultismo, comigo, temos amigão. práticas consideradas mágicas, como a prática de rituais e a utilização de símbolos com o objetivo de manipular as forças da natureza. E ao longo da história, diversas dessas práticas relacionadas ao ocultismo surgiram. E esse iceberg que vocês estão vendo na tela tem como objetivo listar vários tópicos relacionados a esse tema. E será ele que usaremos nesse vídeo. Eu também irei deixar ele aí embaixo na descrição, caso você queira fazer sua própria pesquisa. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer o iceberg da magia e do ocultismo. É porque eu vi vermelho e vi careca, eu digo é um corno, é o Fábio, mas não, é só o sol. Rotachade. Nostradamus. Errei, Michel de Nostradame, mais conhecido como Nostradamus, foi um astrólogo e médico que viveu na França durante o século XVI, que ficou conhecido como um vidente que fez diversas previsões para o futuro. Apesar de inicialmente ele ser um médico, em um momento da sua vida ele começou a se aproximar de práticas ocultistas. Teve alguma previsão do Nostradamus que ele de fato acertou ou é tudo no achismo? É que nem horóscopo. E tipo, touro, hoje um pé de jaca vai soltar uma jaca no chão. Sua cor do dia é tal. Entendi. 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 É o famoso falar, né? Entendi. Como a necromancia e a astrologia, através de estudos de textos antigos. O seu trabalho mais famoso foi escrito em 1555 e se trata do livro Profecias, um conjunto de 942 poemas proféticos que faziam previsões enigmáticas e bem interpretativas, com a maioria delas lidando com invasões estrangeiras, guerras, a proliferação de doenças e pragas e a morte de pessoas específicas, muitas delas sem uma data específica. Uma das suas primeiras previsões é de como se daria a morte do rei Henrique II da França. Sobre sua morte, Nostradamus escreveu: "O jovem leão vencerá o velho, no campo de batalha, no único combate. Trespassar-lhe-á os olhos, na sua jaula de ouro. 2 feridas numa, padecerá de uma morte cruel." E de fato, segundo a interpretação, o rei Henrique II morreu como Nostradamus previa em 1559, quando ele foi morto em um torneio de justas por um jovem oficial chamado Montgomery. O emblema oficial do rei ostentava a figura de um leão. Logo, muita coisa da previsão de Nostradamus bate do que realmente aconteceu. E também Nostradamus meio que previu a própria morte, dizendo quando e onde ele morreria. Porém, isso aí é muito fácil, casos, não? Que dá para dizer que ele realmente fez uma previsão acertada, já na sua época existiam diversos críticos aos seus métodos de fazer suas previsões. Alguns defensores das previsões de Nostradamus dizem que ele até previu acontecimentos bem recentes, como
como a Revolução Francesa, a ascensão de Napoleão e do pintor austríaco lá, a chegada do homem à lua e até o 11 de setembro. Mas é claro, isso baseado em interpretações pintor austríaco não, e atualmente calma. aqui na internet existem muitas previsões que são atreladas a Nostradamus, que não necessariamente ele fez. Todo início de ano, algum portal aqui na internet Correio fala sobre as Brasiliense previsões dele para o ano, sendo que, como dito antes, ele não costumava colocar datas em suas previsões. Existiu até a ideia que ele tinha de alguma forma previsto o coronavírus, porém isso nunca aconteceu. Tarô. Tarô é o nome de uma prática de adivinhação que se utiliza de cartas, que são usadas para previsão do futuro, eu vou dizer, meditação. Eu tenho um amigo chamado Rumenick, que quase todo dia ele pega uma carta de tarô, manda pra mim e manda o que quer dizer, velho. Meu amigo, eu disse, você escolhendo uma carta só é fácil. Ele vai fazer agora de 3, passado, presente e futuro. Eu acredito? Não. Mas faz ele feliz, né? Então bora. E aconselhamento. Dentro do tarô existem 78 cartas ilustradas que são usadas desde o período renascentista na Itália. Porém, ela só começou a ser usada como uma forma de previsão lá no final do século XIX. É verdade. O tarólogo costuma fazer uma pergunta embaralhando as cartas e depois sacando certas cartas e fazendo uma interpretação do que elas querem dizer. Acredito que muita gente conheça o tarô porque essa prática é bastante popular até hoje, até mesmo na internet. Alquimia. A alquimia é uma prática que surgiu lá pelo século III a.C. e era vista principalmente no Oriente Médio e Europa, e era por muitas vezes considerada a química da Idade Média. Na alquimia se buscava encontrar formas de moldar a natureza, como é o caso da prática de transmutação, que é transformar um metal como o ferro em ouro. A criação da panaceia, um suposto remédio que poderia curar todas as doenças, um elixir da imortalidade que daria vida eterna a quem bebesse, e é claro, uma das coisas mais procuradas pelos alquimistas, a pedra filosofal, que poderia fazer tudo o que foi citado anteriormente: transmutação de metais, um elixir da imortalidade e curar praticamente todas as doenças. Inclusive, uma figura bastante atrelada ao conceito da pedra filosofal é o escrivão francês Nicolas Flamel, que viveu de Nicolas ou Nicolau Flamel? Ou foi Harry Potter que deu esse input de ser Nicolau Flamel? Conseguiu criar a pedra filosofal. E você já deve ter ouvido falar do seu nome, já que ele está presente no universo de Harry Potter, assim como a Pedra Filosofal, mas ele é de fato uma figura histórica. A alquimia era muito vista, principalmente na Europa, até mais ou menos o século XVI, quando a prática começou a ser substituída pela química, apesar da alquimia ter influenciado bastante algumas práticas dentro da química. Mas antes disso, a alquimia foi bastante perseguida, especialmente pela Inquisição durante a Idade Média, já que existia a crença que os alquimistas faziam pacto com o diabo. Não é à toa que muitas coisas usadas dentro da alquimia, como enxofre, são muito ligadas ao satanismo. Wicca. Wicca é uma das religiões neopagãs que surgiu em 1900. Parou. Quando eu estudava lá no isso papo de 6ª série, 7ª série, acho que não chega nem a ser oitava também. Tinha umas meninas, certo? Que começaram com esse negócio de bruxaria, bruxinhas e não vou dizer bruxismo porque isso é de ter meus dentes, né? Que é... Não fui não, eu estudei no Ibura mesmo. Que acontece o quê? Tinha uma revista que chamava Witch, que era de WITCH, 5 bruxinhas. Que tinha essa revista, tu bom, Samir? Que era do Witch. Aí não sei o que, bruxinhas, ritual do dia, não sei o que. Aí teve uma dessas meninas que eu até lembro o nome, mas não vem ao caso, que ela comprava uma revista Wicca de jovens bruxas. E a revista, quando eu vi, eu fiquei, ei, isso aqui chegou longe demais. Não é o Witch. Não é o Winx. O Winx é fada. O Witch é bruxa. Enfim, ela tinha uma revista Wicca, certo? E a revista ensinava você a pegar... achar sua varinha na natureza.
você fazer rituais, você fazer não sei o que, fazer não sei das quantas. E eu digo, meu irmão, ei moça, isso é só pra ser um hobby, pô, isso não é de verdade não. Sabe que ele existe? Revista Wicca. Aqui, ó. Essa merda mesmo, ó. Tá vendo isso aqui? Esse tipo de coisa que a menina comprava, ó. Wicca, iniciação à magia. Tudo o que você quer saber, mas não tinha a quem perguntar. Não, eu já tô com a minha aqui em casa. O ruim que a minha não sobe. Ó, ó, ó. E tinha a versão Teen, ó. Wicca Teen. Você e as fases da lua. Touro, o signo do mês. Aceito, Cal. É bom, o Rubacão é bom. Meu preferido baiano de 2. Entendeu? Ela comprava essas merda aqui, pô. E ela fazia ritual em casa, pô. E eu ficava, meu irmão, que doideira, pô. Ei, calma, moça. E aí, negão, bom? Pula um pouquinho, Malte. Ele disse, tu é doido? Não. Meu irmão, olha, você. É porque isso aqui é velho. Essa revista não deve existir mais. Calma, editora Linhas Tortas. Isso aqui não deve existir mais, não. Mas caso exista e você conhecer alguma menina que vê esse tipo de bosta aqui, fica a dica aí, velho. Ela vai botar seu nome na boca do sapo. 54 e influenciada por crenças oriundas da Europa, especialmente a Grã-Bretanha pré-cristianismo. Eu não faço isso nem hoje, Novasco. A celebração do ciclo da vida e da natureza, crendo em dois deuses diferentes, um masculino e um feminino, sendo a deusa mãe representada pela lua e o deus cornífero, que geralmente Deus cornífero! Confia em Wicca, amigão, vai dar certo. Representado como um homem barbudo com chifres. O Wicca foi criado por um funcionário público britânico chamado Gerald Gardner, um grande estudioso de práticas religiosas antigas que quis ressuscitar a ideia das bruxas, que eram bastante perseguidas durante a Idade Média e até durante a Idade Moderna, trazendo uma visão mais contemporânea para elas. Sendo que o nome Wicca é a junção das palavras witch e wise, bruxa e sabedoria em inglês respectivamente. Então seria algo como a sabedoria das bruxas. E a religião é de certa forma bastante popular até hoje. Tu é doido, véi. Fiquem ligados, pessoal. Isso aí eu já dei a ideia da red flag aí. Fica ligado. Não é todo amigo seu que tem um negócio desse pra você não, viu? Menino do Acre. Esse é um caso que eu acredito que não é necessário muita introdução, já que ele é um dos acontecimentos mais esquisitos da história recente do Brasil. O Menino do Acre é o apelido de Bruno Borges, um jovem residente de Rio Branco, no Acre. Esse aí é magia pura, meu amigo! Simplesmente desapareceu do nada sem avisar a sua família. E o mais bizarro de tudo é que ele deixou seu quarto com diversos escritos e símbolos crípticos espalhados pelas paredes, junto de livros escritos por o Menino do Acre é Manus, mas Manus não é do Acre, não, é Roraima. Do filósofo e místico italiano Giordano Bruno, que ficou magia e ocultismo pela sua oposição à igreja durante o século XVI, sendo condenado à morte na fogueira pela Inquisição em 1600. Bruno já havia expressado ser um admirador da figura de Giordano Bruno, que podia ser considerado um ocultista de sua época. Inclusive, muitos apontam as semelhanças físicas entre os dois. Não tem semelhança, não tem. Criaram a teoria de que o Bruno Borges queria terminar o trabalho de Giordano Bruno, que foi interrompido pela sua morte na Inquisição. Mas voltando a falar do Menino do Acre, o seu caso viralizou muito na internet da época, gerando um grupo de pessoas aqui que tentavam decifrar seus escritos. Mas só foi no dia 11 de agosto de 2017 que Bruno finalmente voltou para casa, não dando muitos detalhes sobre o que ele estava fazendo durante o seu desaparecimento, também prometendo que iria publicar diversos livros que iriam revelar algum tipo de verdade oculta. O primeiro deles, e até então único, é um livro chamado TAC, a Teoria de Absorção do Conhecimento, que se trata de uma teoria desenvolvida por Bruno sobre como potencializar a absorção de conhecimento, assim como o título dá a entender. Quando esse livro foi lançado, ele foi muito criticado, apesar de ter tido um sucesso inicial em vendas. Após todo esse caso, o Bruno foi acusado de... Calma aí. Calma. TAC livro.
Escrevi errado, mas dance. Tic-tac. Tic-tac, livros infantis. Livro Menino do Acre. Tem notícias sobre ele. Mas não vende o livro dele. Acho que alguém flopou, né? Orquestrar tudo isso como uma ação de marketing para viralizar seu grande projeto. E se foi isso mesmo, meio que sua estratégia deu certo, pelo menos em partes. John Dee foi um matemático, médico e ocultista inglês que ficou conhecido por servir a rainha Elizabeth I e de ser uma das figuras mais enigmáticas do Renascimento, o que o deu a alcunha de um mago da rainha. Ele também é conhecido por algumas contribuições para a matemática e a tradução de diversos textos da área para o inglês. Ele serviu a rainha Elizabeth I como um consultor astrológico, sendo um defensor da utilização de certos instrumentos para navegação e em reformas do calendário. E como ele está nesse vídeo, ele também é uma figura central no ocultismo. Afinal, ele tinha um desejo de falar com anjos a fim de obter sabedoria divina. É dito que, a partir de algumas sessões feitas com outra figura que falaremos logo em seguida, ele conseguiu catalogar a língua enoquiana, que seria a língua dos anjos. Além de, em 1564, publicar um livro chamado Monada Hieroglífica, que continha uma série de símbolos astrológicos que, segundo ele, poderia unificar toda a existência, sendo o livro considerado bastante difícil de se entender, dada a sua escrita densa e complexa. John Dee faleceu entre 1608 e 1609, anos após ter deixado a sua função na coroa inglesa, o fazendo falecer sem apoio do seu país na pobreza e na obscuridade, passando seus últimos dias nos arredores de Mortlake, em Londres, tendo um túmulo em um local até hoje desconhecido. Só foi muitos anos depois que o seu trabalho conseguiu ser recuperado. Edward Kelly, também conhecido como Edward Talbot. Edward Kelly foi um médium inglês que viveu durante o século XVI, que é conhecido principalmente pelas suas contribuições com John Dee, o tópico anterior. Ele auxiliou Dee na tentativa de se comunicar com anjos e catalogar a linguagem enoquiana. É dito que ele teria conseguido auxiliar John Dee nesse experimento através de uma prática chamada scrying, ou vidência, que é uma prática esotérica que possibilitaria a receptação de informações ocultas através de algum objeto translúcido, como uma bola de cristal. E ele também, como um alquimista, buscava a pedra filosofal e o elixir da vida. Apesar disso, em sua época, ele era considerado um charlatão. Ele, em certo momento, trabalhou para o rei Rodolfo II do Sacro Império Romano com o objetivo de transmutar ouro para o rei. Ele não conseguiu de fato transmutar ouro e o rei Rodolfo o prendeu em 2 ocasiões. Se sabe que ele morreu na sua segunda prisão em 1597, porém existem dúvidas de como ele realmente morreu. Alguns historiadores dizem que ele morreu de ferimentos tentando escapar da prisão e outros dizem que ele se envenenou. Que alquimista tu, né? Tu é, né? Fala o seguinte, faz um aí pra mim. Codex Gigas é um grande livro medieval que também é conhecido como a Bíblia do Diabo, sendo considerado o maior manuscrito medieval existente no mundo. Poucos sabem. Essa aqui é a certidão do nascimento do Lovasky. Tem até a foto do bichinho recém-nascido, ó. Sendo considerado o maior manuscrito medieval existente no mundo. O que chama a atenção sobre esse livro, além do seu tamanho e a sua idade, é um grande desenho de um diabo que está presente no meio do livro, o que gerou diversas lendas em relação a ele, já que não se sabe ao certo quem o escreveu. Existe a lenda que fala que ele foi escrito em um único dia por um monge recluso através de um pacto com o diabo, a fim de evitar uma punição que ele iria receber. Se acredita que ele foi feito em um monastério benedito em Poladice, na Boêmia, atual República Tcheca. Sobre o conteúdo do livro, ele é escrito em latim e contém cópias de outros livros, incluindo a Bíblia. Mas ao contrário da lenda, provavelmente o livro não tenha sido escrito em um único dia. Possivelmente, o monge que o escreveu passou boa parte da sua vida o fazendo. Talvez demorou mais de 30 anos para que ele fosse concluído. E se acredita que ele foi feito com o objetivo de redimir os seus pecados, sem nenhum pacto com o diabo. Ué, eu vou fazer um livro sobre o cão pra me perdoar. Ué, não tô entendendo não.
Paracelsus. Paracelso ou Paracelsus é o pseudônimo de Philippus von Hohenheim. Ele foi um médico é o pai do Eduardo Elric, pô, que viveu durante a Renascença. Ele é conhecido pelos seus estudos dentro da medicina, especialmente na área da toxicologia, além de ser um dos pioneiros da química, sendo considerado um médico bem respeitado em seu tempo. Mas falando da parte mais alquimista da sua carreira, Paracelso foi o primeiro estudioso conhecido. O bicho tem mocado de tia da cantina, né, velho? A mencionar a ideia de homúnculos, que seria um ser vivo criado de forma artificial pelo homem, descrito geralmente como um pequeno ser humano. Segundo Paracelso, os fluidos do homem, se é que você me entende, aqueles usados para gerar vida, teriam que ser enterrados em esterco de um cavalo para ser formado um homúnculo, que seria um ser de não mais de 12 centímetros de altura, que teria até consciência própria. Não, Shiryu, tô tranquilo, vou não. Mas obrigado pelo convite. O homúnculo virou uma das coisas mais buscadas pelos alquimistas, que vou sim, recentemente Christian, na área da internet também virou um conceito muito explorado. É que hoje eu trabalhei. Goetia, também conhecida como Goécia, esse é o nome dado a práticas mágicas de invocação que são descritas principalmente em um... Chegou um ponto que sempre que eu lembro... Pois é, Manuso. Verdade. Chegou agora um ponto que eu sempre comentei com uns amigos meus. Esse negócio de Goethe eu já tive conhecimento há um tempo atrás. Porque eu era aquele espirrar idiota que via muito vídeo do Assombrado. Não que eu via Assombrado seja coisa idiota. Mas via muito esse tipo de coisa na internet. Meu irmão, se você fazer um pacto com o cão já é ruim. Por que tu vai mexer com 40 e poucos? A Goétia nada mais é do que isso. É o livro que supostamente Salomão aprendeu a controlar diabo. Bicho, os cabas que faz música, faz pacto com morre com 27, 30, tu vai fazer com 40 e poucos. Tu é doida? Grimório chamado A Chave Menor de Salomão, que Olha, contém os 72 demônios que falei errado, falei 40 e pouco, é mais, é 70. Aprisionados pelo rei Salomão da Bíblia, e as práticas para invocá-los. O livro também descreve como você pode fazer para esses demônios trabalharem para você. Dentre esses 72 demônios, temos figuras como Baal, Asmodeus e Belial. E também podemos saber através desse grimório quantas legiões do inferno cada demônio desses controla. Satanismo. E falando do diabo, temos a polêmica Igreja de Satã, formada pelo tão polêmico quanto Anton LaVey, em 1966. Apesar desse nome ter sido usado anteriormente, principalmente por entidades cristãs, para acusar certos grupos ou indivíduos de adorar o diabo. Porém, foi com LaVey que realmente surgiu os satanistas auto-intitulados. No satanismo, vemos uma adoração à figura de Satã, considerada pelo cristianismo como a reencarnação do mal, além de outras práticas ritualísticas e filosóficas, como o individualismo e o hedonismo. Dentro do satanismo de LaVey, temos até a Bíblia de Satã, que foi escrita pelo próprio, que descreve as práticas e as filosofias da sua vertente, que não é nem de longe a única vertente dentro do satanismo, já que temos vertentes teístas dessa prática, ou seja, que acreditam na figura de Satã como uma entidade sobrenatural, diferente do satanismo de LaVey, que não acreditava em Satã como esse tipo de figura. Temos também, por exemplo, o luciferianismo, que acredita que Lúcifer e Satã são duas entidades diferentes, considerando na verdade Lúcifer como o portador da luz e do intelecto, derivado de Vic Vanilla, verdade, Grécia, que vem nessa figura um guia para o conhecimento e a iluminação pessoal. Telema. Esse é o nome de uma filosofia espiritual que busca encontrar a sua verdadeira vontade ou propósito. O telema é uma derivação da palavra grega vontade e tem como um dos lemas: faze o que tu queres, há de ser todo da lei. Esse movimento foi fundado isso aí, parou. Isso aí não é Raul Seixas, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Da lei. Né? Se eu quero o que você quer, tomar banho de chapéu.
chapéu. Em 1900, pelo ocultista inglês Aleister Crowley. É Uma isso figura mesmo. que ficou muito conhecida por ir contra muitos dos valores sociais e religiosos do seu tempo, se tornando uma figura influente em várias áreas, como a música e a literatura. Além dele ser o fundador do Telema, ele também escreveu o grande livro da religião, o Livro da Lei, que segundo ele, o livro foi escrito quando a sua esposa, a Rose Edith Kelly, recebeu uma mensagem de uma entidade chamada Aiwass, que disse através dela o que... Que moringa da gota, meu irmão! Ela se comunicou com o cearense de outros planos, velho. Que isso? Mal sabe ela que Iowa é marca de som de carro. Crowley tinha que escrever em seu livro. A escrita do Livro da Lei Cabeça, aconteceu em falou com o Neil Cortex 1904, durante a lua de mel do casal em Cairo, no Egito. E ele foi escrito ao decorrer de 3 dias. E Aiwass não é a única entidade dentro do Telema, tendo também figuras como Nuit, a deusa do céu estrelado do infinito, Babalon, a grande mãe, e até o deus egípcio Horus. E também dentro do Telema, o número 93 é um número central dentro do movimento, já que ele é o resultado da soma de duas palavras, telema e ágape, que pode ser traduzida como amor no grego. E você deve estar se perguntando como se livro soma do Pai Marcelo. E a resposta disso é que no grego é possível transformar sílabas de palavras em números, se utilizando da prática da isopsefia. Assim, somando esses números dá 93, que é usado como uma saudação pelos membros do telema e também como uma forma de despedida. Ué? O Babalu trabalha na esquina, né? Rosacrucianismo. O Rosacrucianismo é um movimento filosófico surgido na Europa durante o século XVII, que tem influências de outras correntes, como a alquimia e o próprio cristianismo. Na verdade, uma das principais buscas do Rosacrucianismo é unir todas as religiões e buscar conhecimento esotérico e a transformação espiritual, difícil, algo que eles chamam até de alquimia espiritual. Se sabe das ideias do Rosacrucianismo através de 3 manifestos anônimos que revelam uma sociedade secreta que busca esses conhecimentos ocultos, sendo que a criação do Rosacrucianismo é atribuída a uma figura chamada Christian Rosenkreuz, que teria vivido durante o século XIV, porém não se sabe se ele é uma figura histórica ou não, o que coloca ainda mais misticismo em todo esse movimento. Afinal, não sabemos ao certo quem são seus criadores. Então que sentido faz? Belomancia. Belomancia é uma prática de adivinhação que era praticada por várias civilizações antigas, como os gregos, os babilônicos e os citas. E ela se diferencia das demais, como o tarô, por exemplo, por se utilizar de flechas. Nessas flechas são colocadas certos símbolos ou mensagens, que eram sacados de forma aleatória e eram usadas para prever o futuro. Eles viam qual flecha ia mais longe e a partir do símbolo ou mensagem presente nela, existia uma interpretação para tentar descobrir o que aquela flecha queria dizer. What the hell? Gnosticismo. O gnosticismo era um conjunto de crenças religiosas que surgiu nos séculos iniciais do surgimento do cristianismo, lá pelo... O sol mandou as estrelas matar o cabo, velho, que é isso? No século 1 e 2 depois de... Quando ele tava chegando na LGBT Land, ó. de Cristo. Uma das ideias do gnosticismo é a busca pela libertação do espírito humano através do conhecimento. E o nome gnosticismo se deriva da palavra grega gnose, que pode ser traduzida justamente como conhecimento. Se sabe das ideias do gnosticismo através de escritos que datam do século 1 e 2, apesar de existir a hipótese do gnosticismo ter surgido alguns anos antes. Dentro dessa crença existe a ideia que o universo teria sido criado por um deus supremo conhecido como Demiurgo, considerado uma entidade maligna que teria criado o mundo material a fim de prender esse espírito do homem, chamado aqui de Centelha. E a busca do gnosticismo é se libertar desse mundo criado pelo Demiurgo, revelando a verdadeira natureza do homem e do universo. Em alguns lugares é dito até sobre a ideia de uma segunda entidade que seria um deus bom, sendo o criador dessa centelha. Após o surgimento do gnosticismo na Europa, ele se espalhou por outras regiões, como o Oriente Médio e até a China, criando outras vertentes, como o gnosticismo persa e o gnosticismo sírio-egípcio. Cara, não faz sentido.
Bohemia Grove. Esse é o nome de um acampamento de verão localizado em Monte Hill, na Califórnia. O acampamento é organizado pelo Bohemia Club e acontece todo ano no mês de julho, e reúne diversas pessoas com grande influência, como políticos, empresários e artistas, tendo até ex-presidentes dos Estados Unidos como membros. Sendo um acampamento fechado onde ocorre coisas como palestras, performances teatrais e até rituais que acontecem perto de uma estátua de coruja, que é considerada para eles o símbolo do conhecimento. Como visto antes, não é qualquer um que pode entrar nesse seleto clube, sendo que é dito que leva de 15 a 20 anos para um candidato ser aceito no clube. E obviamente a Bohemia Grove, assim como outras organizações fechadas, imagina está tu esperar papo de 20 anos para ser rejeitado. Afinal, o bando de gente relacionado à política e a grandes empresas se encontrando de forma privada em um lugar onde ocorre rituais, obviamente iria gerar muitas conspirações, voltadas principalmente para rituais satânicos, sacrifícios humanos e reuniões conspiratórias para decidir o rumo do planeta. Porém, obviamente, isso nunca foi confirmado. Na verdade, já houve algumas pessoas que se infiltraram dentro do Bohemia Grove e produziram materiais dentro do acampamento que não mostravam esse tipo de coisa acontecendo, mesmo que os rituais que eles fazem sejam realmente bem esquisitos. É verdade, Bruno. Ele tinha um dom pra essas coisas aí, talvez errado. Mesmerismo. Mesmerismo, também conhecido como magnetismo animal, é o nome dado pelo alemão Franz Mesmer no século XVIII a uma ideia de uma força natural presente em seres vivos que poderia ter capacidades de cura. Franz lutou boa parte da sua vida para comprovar a existência desse tal magnetismo animal, porém suas ideias nunca passaram do campo esotérico. Ele acreditava que todo tipo de vida era influenciado por um fluido energético que precisaria estar sempre em balanço, sangue. Já que graças a distúrbios nessa força, segundo o mesmerismo, as doenças surgem. E também dentro dessa ideia existem métodos de tratamento de doenças levando em consideração essa ideia, que se utilizam de magnetismo, como banhar os pés e as mãos dos pacientes em água magnetizada, tendo até vertentes do magnetismo animal que sugerem tratamentos com hipnose, fazendo o paciente entrar em um estado de transe que potencialmente o curaria. Atualmente, essa hipótese, assim como na sua época, não é muito considerado dentro da medicina. Claro, né? Pelo amor de Deus. Papiros mágicos gregos. Esse é o nome dado a uma série de papiros contendo textos em grego e em egípcio demótico que foram encontrados no século XIX no Egito, que datam de entre o ano 100 a.C. até o ano 400. Esses escritos são um exemplar da troca cultural que existia entre os gregos e os egípcios nessa época, sendo escritos em 3 idiomas diferentes. Mas é possível encontrar neles rituais de invocações de deuses e demônios, encantamentos e feitiços com objetivos diversos, orações, receitas medicinais para pequenas doenças e instruções para preparar altares e oferendas, misturando conteúdos relacionados à tradição grega e egípcia. Esses escritos podem ser encontrados em compilações feitas pelo alemão Karl Presendans no início do século XX. Está bom. Haruspício. Tá, você quer bafonismo aí, que o capitão a cabeça do bode. Assim como o tarô e a belomancia. Mas nesse caso, essa prática está relacionada à leitura do futuro através da observação de entranhas de animais sacrificados. Pois é, essa prática estava presente na Roma Antiga e parece se derivar de práticas feitas pelos etruscos, apesar dos mesopotâmicos também terem uma prática parecida, de enxergar a vontade dos deuses analisando entranhas de animais. Os animais que eram mais usados nessas práticas eram as ovelhas e as galinhas, e o órgão mais analisado era o fígado. Os romanos acreditavam que essa prática era uma forma de comunicar com os deuses e descobrir suas reais intenções, assim como os mesopotâmicos. Ô Lovasco, vem cá, deixa eu ver o salmo do dia aí contigo. Eu levo a faca. Antes de batalhas, para conseguir entender os rumos que elas tomariam. Os sinais eram vistos a partir de como o fígado do animal estava, sendo um sinal de aprovação caso o fígado estivesse liso, brilhante e cheio, e desaprovação caso ele estivesse áspero e encolhido. Meu pai amado, velho.
Sociedade Thule. Essa foi uma sociedade secreta que foi formada em 1918, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial em Munique, na Alemanha. Ela surgiu como uma espécie de grupo de estudos ocultistas que tem o seu nome derivado de uma ilha mística mencionada tanto pelos gregos quanto pelos romanos, que se acreditava existir no norte da Europa. Mas eles ficaram realmente conhecidos por ser um grupo que disseminava ideias que posteriormente foram defendidas por aquele cara que governou a Alemanha nos anos 40. Pois é. Na verdade, eles eram apoiadores do partido que alguns anos depois se tornaria o partido daquele cara. Sendo que é dito que muitos simpatizantes de Hitler e integrantes do seu governo eram membros dessa sociedade secreta, mesmo que o ditador em si não fosse um membro dela. Eles acreditavam nesse tal lugar místico e ligavam ele à raça ariana. E supostamente eles também incentivaram a busca do Santo Graal pelos alemães durante a Segunda Guerra. Peraí, o Indiana Jones era o Santo Graal ou era a Arca da Aliança, que eu não lembro? Não lembro. Então eu acho que é isso, esse foi o iceberg da magia e do ocultismo. Esse, novamente, foi um tópico bem difícil de se abordar aqui, já que não é tão fácil entender esses conceitos e tentar explicar eles de uma forma simples. E também existem muitos outros tópicos em relação a esse tema que podem ser explorados no futuro. Mas enquanto isso, eu peço que vocês deixem o seu like aí embaixo, deixe algum comentário e se inscreva no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Valeu. Foi massa, foi massa. Tem que admitir que foi massa.